E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Esse vídeo é feito com patrocínio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro e também apoiador aqui do canal 6x1. Se você ainda não é cliente da Betfair, entrando pelo link na descrição, você recebe um bônus de até R$200 em apostas grátis. Então, caso você tenha curiosidade por esse universo das apostas esportivas ou já faz apostas utilizando outro site, eu te convido a migrar para a Betfair, que é a única casa que efetivamente investe no Cruzeiro. Só lembra de sempre apostar com responsabilidade, hein, galera? É dinheiro de verdade, então vai na moral para se divertir. Começo com a principal notícia dessa segunda-feira, que o time feminino do Cruzeiro enfrenta o Corinthians às 8 da noite no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro. Os ingressos estão sendo disponibilizados gratuitamente em alguns pontos da cidade de Muriaé. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da matéria lá do site do Cruzeiro, que tem todos os detalhes, os endereços para quem tiver o interesse de acompanhar a partida, e quem é da região deveria ir. É um feito histórico dessas meninas, pela primeira vez o Cruzeiro consegue chegar a uma fase de mata-mata do Campeonato Brasileiro, né? Lembrando que a modalidade começou em 2019, ano que o Cruzeiro conseguiu o acesso da segunda para a primeira divisão, e esse é o quarto ano seguido do Cruzeiro na Elite. Ironicamente, é a primeira vez que o Cruzeiro vai fazer um jogo contra o Corinthians como mandante, tá? Porque em 4 anos na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, em todas as temporadas o Cruzeiro enfrentou o Corinthians fora de casa. Um negócio meio estranho, né? A CBF parece que tem suas bizarrices aí no masculino, no feminino, na base. Fato é que o Corinthians é muito favorito, ficou em primeiro lugar na fase classificatória, ganhou do Cruzeiro de 7-1 na primeira fase também. Foi uma jornada muito infeliz das cabulosas aquele dia, e o Corinthians é o atual tricampeão brasileiro, tá buscando aí o 4º título seguido, então vai ser um desafio muito grande, um jogo complicado. Acho que a missão do Cruzeiro é ficar vivo nesse primeiro jogo, né? Se der para ganhar, perfeito, mas um empate também não é um resultado ruim, para tentar buscar alguma coisa no jogo de volta. Então a galera de Muriaé, região, que puder prestigiar, vai lá no jogo, até porque o ingresso é gratuito, né? Quem é de outras cidades vai poder também acompanhar o jogo, porque terá transmissão do Sport TV para todo o Brasil. Começa então 8 horas da noite dessa segunda-feira. Falando agora do time masculino, segue a rotina de preparação lá na Toca da Raposa. A rapaziada treinou nessa manhã de segunda-feira, treina amanhã também, terça pela manhã, e aí fecha os trabalhos, né? Sai a lista de relacionados para o jogo de quarta, 7 horas da noite, Cruzeiro e Fortaleza no Mineirão, com um gramado horroroso como sempre. Uma ótima notícia é que o lateral esquerdo Kaique treinou com o elenco principal tanto no domingo quanto nessa segunda-feira, tá trabalhando com bola e deve ser opção para o jogo. Ele que se lesionou durante a disputa do Mundial Sub-20 e já voltou às atividades no campo. Se o Kaique vai ser relacionado, a gente só terá certeza na hora que soltarem a lista, né? Mas parece estar treinando bem, tá bem desenvolto ali, deve ir para o jogo naturalmente, o que é uma ótima notícia. O Cruzeiro que só vinha tendo o Marlon como opção para lateral esquerda, e o Matheus Jussa, que poderia quebrar um galho por ali, não está disponível para esse jogo contra o Fortaleza, justamente porque ele é jogador do Fortaleza, está emprestado e tem essa cláusula de não enfrentar o clube de origem. Ô Emerson, e a proposta do Porto pelo Kaique? Não teve nenhuma novidade sobre isso aí nos últimos dias, tá? Então parece que não existe proposta oficial, tem o interesse, né? Não só o Porto, outros clubes europeus também mostram interesse nesse jogador, e o Kaique é muito bom. Analisando o histórico recente do Cruzeiro aí, as negociações que a gente fez, eu torço para não aparecer essa proposta, tá? Para que ele não seja vendido, porque é um jogador muito bom, um jogador de futuro, né? Que tá nesse momento aí voltando de uma lesão, né? Acabou jogando pouco nessa temporada, são apenas 6 jogos pelo Cruzeiro, justamente porque ele ficou muito tempo a serviço da seleção Sub-20, mas é um jogador importante pra gente ter no elenco, para revezar com o Marlon, para disputar a posição, e vai jogar durante a temporada, isso aí é natural. Outra novidade do treino foi o zagueiro Everton, que se lesionou em janeiro na seleção Sub-20. Por essa imagem que eu tirei aí de um vídeo do canal oficial do clube, a gente pode ver que ele treinou com o elenco principal nessa segunda. Eu não sei se o Everton já vinha participando de treinos com o elenco principal antes, tá? Mas é a primeira vez que eu vejo a carinha dele nesses vídeos ou nas fotos que o Cruzeiro divulga dos trabalhos que faz diariamente, né? Ele que se machucou em janeiro, nas
estreia do Sul-Americano Sub-20, e até complicado a gente pensar como que a vida do jogador é foda, né? Porque o Everton sobe pro profissional do Cruzeiro no início de 2021, né? Ele tava no Sub-17, não chegou a integrar o Sub-20, já foi direto pro profissional porque o Felipe Conceição viu que era um zagueiro que tinha bom potencial. Puxou o menino pro time de cima, ele fez alguns bons jogos, depois fez jogos ruins, cometeu falhas contra o América na semifinal do Mineiro. Teve também uma expulsão contra o Operário pela Série B, o que deixou ele meio queimado ali com a torcida. E aí o Everton passou a ser jogador do elenco Sub-20, ficou muito tempo trabalhando por lá. E quando chega no final de 2022, teve a coroação, né? Porque o Everton estava jogando bem, ele faz um dos gols do título mineiro na final, foi um gol dele, outro do Juan Santos, a gente é campeão mineiro contra o América. Ele é convocado para a seleção Sub-20, começa o Sul-Americano como titular e 10 minutos de partida ele tem uma lesão grave, tem essa parada longa aí. Eu torço de verdade para que o Everton esteja plenamente recuperado, possa jogar bem. Não sei se o Pepa vai integrá-lo ao elenco principal ou se ele vai jogar lá pelo Sub-20, mas eu espero que ele esteja bem recuperado e consiga se firmar, porque é um bom zagueiro, ele tem personalidade, ele sabe sair jogando. É claro que tem coisas a trabalhar, todo jogador jovem precisa evoluir, mas eu acho que o Everton tem muito potencial e já passou assim por, né, um batismo de fogo complicado. A torcida do Cruzeiro não pega leve com o jogador jovem, ele já passou por muita coisa nesse início de carreira e eu torço para que ele consiga se acertar. E sobre o vídeo que o Cruzeiro divulgou dos treinamentos, muito trabalho de finalização, hein? Cruzamentos, finalizações, de pé, de cabeça e tudo mais. Vamos ver se a rapaziada acerta a pontaria nesse jogo de quarta contra o Fortaleza. Indo para as negociações, vários portais noticiam que o lateral esquerdo Marlon interessa ao Krasnodar da Rússia. Ele que chegou ao Cruzeiro em março, até o momento soma 15 jogos pelo clube com 2 gols e 2 assistências. E tem sido um dos melhores laterais do brasileiro. Hoje é dia 19 de junho, né? E o Marlon tem exatamente 3 meses como jogador do Cruzeiro, tá? A estreia dele pelo Cruzeiro foi no dia 19 de março, aquela derrota pro América na semifinal do Campeonato Mineiro. E assim, em 3 meses muita coisa aconteceu, né? Porque o Marlon chegou com certa indefinição ali, ele que era jogador do Ankaragucu da Turquia, o clube liberou, manteve um percentual dele. O Marlon já chegou dando assistência, fazendo bons jogos, tem feito um excelente brasileiro até aqui. E as notícias que saíram desse interesse do Krasnodar são de uma sondagem. Como eu já falei em outras oportunidades, e vale tanto para jogador que o Cruzeiro quer, quanto para jogador que querem que é do Cruzeiro, sondagem é a mesma coisa que nada, gente. Sondagem é perguntar quanto que custa. É só isso, entendeu? Sabe? Entra numa loja, vai querer, eu só tô dando uma olhadinha. Sondagem é isso, tá? Sondagem não é proposta, não tem que se preocupar. Até porque o Marlon, em todas as entrevistas que dá, se mostra muito feliz em estar com a camisa do Cruzeiro, em estar jogando aqui, sendo titular, jogando bem, né? Coisa que ele não conseguiu ter uma grande sequência no Fluminense. Então ele parece valorizar muito o fato de estar no Cruzeiro. Mas os russos vão dobrar o salário dele. Foda-se, tá? Ele tem contrato com o Cruzeiro final dezembro de 2025. Então o Cruzeiro não tem nenhum tipo de pressão, nem para vender o Marlon, muito menos para renovar o contrato. Ele tem um vínculo ativo que foi assinado há 3 meses atrás. Espera aí, contrato existe para ser cumprido, não é só quando é contra o Cruzeiro, tá? Então fica de boa, é só uma sondagem dos russos, não tem proposta, não tem nada. Vamos ficar de boa, o Marlon é jogador do Cruzeiro, tomara que siga jogando bem, porque esse cara tem nos ajudado demais. E o zagueiro Rodrigo Caio do Flamengo voltou a ser ligado ao Cruzeiro. Segundo o jornalista Vene Casagrande, que cobre o Flamengo, o Cruzeiro já fez uma proposta para o defensor de 29 anos que não vai renovar com o Flamengo e não tem sido usado pelo Jorge Sampaoli. Na semana passada brotou essa notícia do interesse do Cruzeiro no Rodrigo Caio. Lembro que até o Samuel Venâncio falou sobre isso em vídeo, que o Cruzeiro até teria interesse num contrato de produtividade, né? Justamente porque o Rodrigo Caio levanta muitas preocupações pelo aspecto físico. Desde 2019, que foi o grande ano dele com a camisa do Flamengo, 2020, 21 e 22, ele sempre jogou menos da metade dos jogos do Flamengo por ano. E nessa temporada 2023 foram apenas 9 jogos, tá? Com o Jorge Sampaoli, ele entrou em 2 partidas no mês de abril, as 2 ali no finalzinho do jogo, e tem sido constantemente relacionado, fica no banco, mas não entra. E sempre que se fala no Rodrigo Caio, vem o questionamento sobre o joelho dele, né? Um dos joelhos mais feios que eu já vi, passou ali por algumas intervenções cirúrgicas no período, desde a base no São Paulo, depois como jogador do Flamengo também, e o Rodrigo Caio diz que ele está recuperado, que é apenas uma questão estética, que ele não vai fazer uma plástica no joelho para ele ficar bonitinho, mas não tem como olhar para o histórico recente do Rodrigo Caio e não se preocupar com o aspecto físico.
tecnicamente, ele era muito bom zagueiro, né? Quando jogava regularmente, era muito bom jogador. Eu não sei se ele ainda é muito bom jogador, porque o aspecto físico é uma das coisas que mais limita o jogador. A grande maioria dos atletas, eles vão parar de jogar ali na reta final, quando chega 35, 40 anos, por quê? Porque o corpo não está respondendo mais tão bem ao que a cabeça quer fazer. E no caso do Rodrigo Caio, um cara que foi tão maltratado aí pelas lesões durante os anos, eu não sei qual é realmente a condição dele. Então eu acho que o Cruzeiro precisa fazer uma análise muito criteriosa, né? Análise médica que eu tô falando mesmo, identificar qual é o problema, se tem recuperação, se tem um risco muito grande de reincidência nas lesões, antes de propor de fato um contrato com o jogador. Segundo o Vene Casagrande, a proposta do Cruzeiro é de um vínculo até o final de 2024, então seria aí um contrato de 1 ano e meio, mas não foram revelados muitos detalhes de como seria esse contrato. Enfim, é uma negociação que parece estar acontecendo. Quando o assunto é Flamengo, o Vene Casagrande é um cara muito bem informado e acredito que tem de fato o interesse do Cruzeiro. Então vamos aguardar se as coisas caminham mesmo. Se o Rodrigo Caio vier para o Cruzeiro, eu espero que o Cruzeiro tenha feito todo tipo, assim, o mais detalhado exame para identificar se ele realmente vai poder jogar pelo Cruzeiro ou se vai ser um cara a ficar mais no departamento médico do que em campo. A gente precisa de jogador jogando. Encerro o vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!